Olá, gente. Professor Carlos Clay, inicializando uma série de aulas de matemática financeira. Eu pensei, eu quero fazer um curso de matemática financeira. E aí, analisando, eu percebi que muitas pessoas têm grandes dificuldades ainda com porcentagem. Então, eu quis fazer essa introdução a este curso fazendo algumas aulas de porcentagem. E para trabalharmos com porcentagem, eu preciso ter alguns conhecimentos básicos de razão, proporção, divisão proporcional, de regra de 3. E aí, quando a gente chega em porcentagem com esses conhecimentos, nós vamos ver que estudar porcentagem nada mais é que aplicar os conhecimentos adquiridos nos assuntos anteriores, e aí fica fácil. E quando chegarmos em matemática financeira propriamente dita, nós já temos um conceito legal de porcentagem, tá certo? Então, nessas aulas introdutórias, nós vamos estudar razão, proporção e divisão proporcional. Razão, gente, dados dois números A e B, com B diferente de zero, e a gente vai ver porque B tem que ser diferente de zero, chama-se razão entre A e B o quociente de A sobre B. Na verdade, gente, quociente é o resultado de uma divisão. Então, a razão de A e B, ela é escrita dessa forma. E aí eu tenho o seguinte, que A eu chamo de antecedente e B de consequente. Bom, como a gente pode ler uma razão? Da seguinte maneira, eu digo que A está para B. É assim que eu leio uma razão. Tá certo? Vamos ver um exemplo? Olha só, eu tenho um triângulo retângulo, e aí vocês lembram das aulas do ensino fundamental. Um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, e os lados do triângulo que formam esse ângulo reto são chamados de catetos, tá? Então eu tenho esse cateto aqui que mede 4, esse cateto que mede 3, e o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Então nesse triângulo aqui, eu posso afirmar o seguinte, que a razão entre o cateto menor e a hipotenusa é essa aqui, 3/5. Então é o cateto menor sobre a hipotenusa. E ao dividirmos, eu tenho 0,6. 3 dividido por 5, eu tenho 0,6. Olha só, em um baile existe 150 homens e 225 mulheres. Gente, se eu fizer uma razão aqui de homens para mulheres, eu vou obter o seguinte, 150 sobre 225. Eu posso fazer o seguinte aqui para melhorar o meu entendimento aqui. Eu posso simplificar. Eu vou simplificar esse numerador por 3, simplificar e dividir. 150 dividido por 3 eu tenho 50, 225 dividido por 3 eu tenho 75. Mas eu percebo que essa fração que eu retornei, essa razão aqui, ela ainda pode ser simplificada. Se vocês dividirem 150 por 225 e depois dividirem 50 por 75, o resultado encontrado é o mesmo. 50 e 75 eu posso ainda dividir por 5. 50 dividido por 5 dá 10. 75 dividido por 5 dá 15. Beleza, veja que eu estou reduzindo o meu numerador e o meu denominador para ficar uma coisa mais legal de se trabalhar, mais simples de se trabalhar. Só que eu percebo ainda que 10 sobre 15 eu ainda posso simplificar. Eu posso simplificar por 5, 10 dividido por 5 dá 2. E 15 dividido por 5 dá 3. E aí eu chego no que a gente chama de uma fração irredutível. Eu não posso mais reduzir essa fração aqui. Gente, essa fração aqui que eu cheguei, eu poderia ter obtido se eu fizesse o seguinte. Se eu pegasse 150 e dividisse por 75, 225 dividido por 75, eu já chegaria imediatamente nessa fração 2 sobre 3. Certo? Então, olha só, você pode ir efetuando divisões consecutivas, ou se você já perceber que existe um número que consegue dividir, o maior número possível, que você consegue dividir tanto o numerador quanto o denominador, você pode fazer. Gente, o que eu posso afirmar aqui com essa razão? Eu posso, analisando esse problema aqui, que eu tenho 150 homens num baile e 225 mulheres, então, existem 2 homens para cada 3 mulheres. Então, é isso que eu posso afirmar quando eu simplifico a minha fração irredutível. Então posso afirmar isso. Lá haviam 2 mulheres para cada 3 homens. Legal, né? Proporção. Proporção nada mais é que uma sentença que indica a igualdade entre 2 razões. Então olha só, eu tenho 2 sobre 3. 2/3 é igual a 10 sobre 15. Essas razões aqui, gente, são iguais, tá? Então olha só, 5 sobre 4 é igual a 25 sobre 20. E eu tenho que 0,125
sobre 2,5 é igual a 1 sobre 20. Gente, se vocês pegarem uma calculadora e efetuarem essas divisões, quando vocês dividirem 2 dividido por 3, vai dar 0,66, uma dízima. Esse tracinho aqui em cima significa uma dízima periódica. Então, olha só, 10 dividido por 15 vai ser 0,66 também. Então, por isso que eu afirmo que essa razão é a mesma que essa aqui. 5 dividido por 4 deu 1,25. Essa aqui é a mesma coisa. Então, essas frações são iguais. 0,125, quando vocês dividirem por 2,5 vai dar 0,05, que é igual a 1 dividido por 20. Gente, preste atenção. Acontece que você está fazendo uma prova e você não tem uma calculadora. Então, quando você se depara com uma situação dessa aqui, vocês podem fazer o seguinte. Eu posso, na minha prova, respondendo uma questão desse tipo, que eu chego numa divisão dessa sem calculadora, transformar essa fração efetuando uma divisão de números inteiros. Por exemplo, 0,125. Se eu deslocar essa vírgula para cá, 1, 2, 3, pulou 3 casas, formou o número 125. Só que o que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Então, eu vou pular 3 casas aqui. 1, 2, 3. Então, pulei 2 casas que não existiam, então coloco o número 0. Na verdade, eu estou multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por 1000. Foi isso que eu fiz, só que eu não precisei efetuar essa multiplicação, eu desloquei as vírgulas. Quando eu desloco, aí eu chego nessa divisão aqui, 125 por 2.500. E essa fração aqui, quando eu chegar aqui, eu posso simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 125. 125 dividido por 125 é 1 e 2.500 dividido por 125 dá 20. Então eu poderia na minha prova dividir 1 por 20. E fazendo essa divisão eu chego a 0,05. Vejam que eu consegui efetuar minha resolução sem a necessidade de uma calculadora utilizando as técnicas matemáticas. Bom, indicamos da seguinte maneira as proporções. A sobre B é igual a C sobre D, ou A, dois pontos B, né? Ou seja, A dividido por B, e aí eu coloco dois sinais de divisão aqui, e C divide D. Então é uma forma de indicar. Só que na verdade, nos livros, nessas aulas aqui, sempre a gente vai estar trabalhando dessa forma aqui, certo? Nós lemos o seguinte: A está para B, assim como C está para D. É assim que se lê uma proporção. Gente, em toda proporção, e aí não esqueçam mais, porque é muito comum quando vocês estudam proporção, regra de 3, vocês já ouviram isso, ou já leram isso. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Mas o que é que vem a ser extremos e o que é que vem a ser os meios? A e D são ditos extremos. Olha só, A e D são os extremos e B e C são os meios, certo? É isso que eu preciso identificar numa proporção. Bom, vamos lá. Propriedade fundamental. Existe uma propriedade que nós vamos estar sempre trabalhando para resolver as questões. Ela é uma propriedade fundamental mesmo. Ela é fundamental para que você consiga prosseguir no assunto de proporção. Sempre nós vamos nos deparar com essa propriedade. A propriedade é a seguinte: eu tenho duas razões. A sobre B é igual a C sobre D. Então eu tenho essa proporção, que é a igualdade entre essas razões. Essa proporção eu tenho que A vezes D, ela é igual a B vezes C. É a propriedade fundamental da proporção, tá? Então, AD é igual a B vezes C. Ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E aí nunca esqueçam disso, que nós vamos estar sempre trabalhando com essa propriedade para resolver nossas questões. Existem outras propriedades que nós vamos ver, mas que no estudo de proporção, de regra de 3, de percentual, nós vamos estar trabalhando sempre com essa primeira propriedade, que é a propriedade fundamental das proporções. Exemplo, 2 sobre 3 é igual a 10 sobre 5. São as frações que a gente viu anteriormente. Se isso aqui for verdade, então eu tenho que 2 vezes 5 tem que ser igual a 3 vezes 10, que é o que acontece. Ah, tá. Antes eu não atentei para isso. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. É só fechando aqui essa questão da propriedade fundamental. Voltemos. 2/3 é igual a 10 sobre 5. Então, se isso for verdade, eu tenho que 2 vezes 15, produto dos extremos, é igual ao produto dos meios, 3 vezes 10. E isso é verdade, 2 vezes 15 é 30, 3 vezes 10 é 30. Então, em toda proporção eu tenho essa verdade. Aqui embaixo, 5 sobre 4 é igual a 25 sobre 10. 5 vezes 20 é igual a 4 vezes 25. 5 vezes 20 dá 100. 4 vezes 25 também dá 100. E aí eu tenho que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Essa daqui, eu posso afirmar o seguinte:
Então, 0,125 vezes 20 é igual a 2,5. Claro, porque 2,5 vezes 1 é 2,5. Veremos mais algumas propriedades da proporção. Se vocês pesquisarem na internet, vocês acharão mais propriedades, além dessas que eu expus aqui para vocês. Mas vamos lá. A sobre B é igual a C sobre D. Então, eu posso escrever o seguinte, que A mais C, então eu pego A, somo com C, sobre B mais D é igual a A menos C sobre B menos D. Eu posso escrever dessa maneira aqui essa proporção inicial. Então, eu tenho um exemplo aqui. 2 sobre 3 é igual a 6 sobre 9. Eu posso escrever 2 mais 6 sobre 3 mais 9 é igual a 2 menos 6 sobre 3 menos 9. E resolvendo aqui, eu chego numa nova proporção que também é verdade. Se vocês multiplicarem aqui 12 vezes 4 e depois multiplicarem 8 vezes 6, vocês verão que existe essa proporcionalidade aqui. Então eu tenho uma nova proporção através dessa propriedade que eu acabei calculando e resolvendo aqui. Claro, vai dar negativo porque eu tenho menos 4 vezes 12 e menos 6 vezes 8. E aí eu tenho um resultado negativo, certo? Vai dar 48, menos 48, não é isso? Essa segunda propriedade eu tenho que a soma de A mais B, eu somo A, numerador mais denominador, sobre o numerador, é igual a numerador mais denominador sobre o numerador. Eu posso resolver uma questão utilizando essa propriedade. É muito comum, tem questões de proporção que você não consegue resolver aplicando o produto dos extremos com o produto dos meios. Você não consegue resolver assim. Então você usa algumas dessas propriedades para poder resolver algumas questões. Então olha só, aqui eu tenho 2 mais 3 sobre 2 é igual a 6 mais 9 sobre 6. 3 mais 2, 5 sobre 2 é igual a 6 mais 9, 15 sobre 6. Então eu chego numa nova proporção que também é verdade. Embaixo eu posso afirmar que A menos B sobre A, então olha só, A menos B sobre A é igual a C menos D sobre C. 2 menos 3 sobre 2 é igual a 6 menos 9 sobre 6. 2 menos 3 vai dar menos 1 sobre 2 e 6 menos 9 dá menos 3 sobre 6. 6 vezes 1 é 6, dá 6 negativo, e 2 vezes 3, 6 dá 6 negativo. Vejam que essas propriedades te retornam uma nova proporção, que também é verdadeira, certo? Simples assim. Vamos ver aqui, olha só, determine x. Então, x sobre 15 é igual a 3 sobre 9. Então aqui, se eu aplicar o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, eu tenho que x vezes 9, 9x. 15 vezes 3 dá 45. Então, olha só, 9x é igual a 45. Então, x vai ser igual a 45 dividido por 9, que dá 5. Então, para resolver isso aqui, eu bastei aplicar a propriedade fundamental das proporções. E isso, gente, a gente vai estar utilizando para resolver as questões de regra de trade, de porcentagem. Sempre, na maioria das vezes, sempre estaremos utilizando essa propriedade aqui para achar um valor de x qualquer nas questões. Só que eu tenho uma questão aqui que é o seguinte: determine x e y na proporção x sobre y é igual a 3 sobre 4, sabendo que x mais y é igual a 84. Então veja que eu tenho a soma de x mais y já, que dá 84. Se eu aplicar a primeira propriedade, ou seja, a propriedade fundamental, eu não vou para canto nenhum, presta atenção. X vezes 4, 4x, é igual a 3 vezes y, 3y. Então aqui não consigo resolver nada. Então, por isso, existem as outras propriedades que eu posso aplicar para resolver uma questão desse tipo aqui. Eu sei que x mais y é igual a 84. Então, olha só, eu vou usar essa propriedade. X mais y sobre y é igual a 3 mais 4 sobre 4. Lá no exemplo das propriedades, eu somo x mais y e divido por x. Mas não tem problema nenhum, gente. O que você fizer aqui, se fizer aqui, a proporção é garantida. Então, eu somei e dividi por y. Aqui eu somei e dividi pelo denominador 4. Então, sabendo disso, eu já sei qual é a soma x mais y. Eu tenho 84 sobre y é igual a 7 sobre 4. Aí, agora, eu aplico a propriedade fundamental. 7 vezes y dá 7y. E 84 vezes 4, 336. Então, y é igual a 336 dividido por 7, que vai dar 48. Eu já achei o valor de y. Eu já sei y, mas eu sei que x mais y é igual a 84. Então, olha só, x mais 48 é igual a 84, porque eu já sei o valor de y. Então, x vai ser 84 menos 48, 36. Então, se eu somar 36 com 48, vai ter 84 como resultado, porque eu apenas dividi aqui. Eu achei o valor de x e o valor de y. Pronto, x mais y é igual a 84. Então, 36
mais 48 é igual a 84. Então, isso que a gente calculou está exato. Sabendo que x menos y é igual a 18, determine x e y na proporção x sobre y é igual a 5 sobre 2. X menos y sobre y, eu utilizei a mesma propriedade que eu usei na questão anterior. 5 menos 2 sobre 2. X menos y eu sei que é 18, que a questão me deu, sobre y é igual a 3 sobre 2, que 5 menos 2, 3. Então, fazendo isso, eu tenho que 3y, 3 vezes y é igual a 18 vezes 2, que é 36. Então, y é igual a 36 dividido por 3, que é igual a 12. Então, eu sabendo o valor de y, eu aplico aquilo ali, ó, que está escrito lá. X menos 12 é igual a 18. Então, x menos 12 é igual a 18, então x vai ser igual a 18 mais 12. Então, que é igual a 30. Reafirmando o que já foi dito, x menos y é igual a 18, eu vejo que é verdade. X menos y igual a 18. Então, 30, que é x, menos 12, que é y, dá 18. Sabendo-se que a menos b é igual a menos 24, determine a e b na proporção. A está para 5, assim como b está para 7. Então, vamos lá novamente aplicar a propriedade. A propriedade que eu utilizei aqui foi a menos b, tá? Olha só, a menos b. Eu mostrei essa propriedade lá. A menos b sobre 5 menos 7 é igual a sobre 5, que é igual a b sobre 7. Então, essa propriedade é verdade. Aí, eu afirmando isso aqui, eu posso agora achar o valor de a, comparando essa expressão aqui com essa daqui. Então, a menos b é menos 24, tá? E 5 menos 7 menos 2 é igual a sobre 5. Agora, eu tenho o seguinte, 24 dividido por 2 vai dar 12 positivo, que menos dividido por menos fica mais, e 24 dividido por 2 dá 12, é igual a sobre 5. E aí eu cruzo, ó, a vezes 1 é igual a e 12 vezes 5 é igual a 60. Então, a é igual a 60, certo? Aqui embaixo vai ficar menos 24 sobre menos 2 é igual a b sobre 7, porque agora eu quero achar o valor de b. Bom, então, a mesma coisa, menos 24 dividido por menos 2 dá 12, 12 é igual a b sobre 7. Então, eu isolando b, ou fazendo o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, eu faço b vezes 1, que é b, 12 vezes 7, que é igual a 84. E aí, eu só reafirmando o que foi dito aqui, que a menos b é igual a menos 24. Então, quem é? A é 60. 60 menos 84 é igual a menos 24, porque 84 menos 60 dá 24, e eu conservo o sinal do número maior na operação. Gente, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Certo? Então, olha só, já que a gente está falando de proporção, nós chegamos num assunto interessante. Esse assunto aqui é o que nós vamos trabalhar bastante quando chegarmos em regra de 3. Basicamente, as pessoas estudam regra de 3 e não antecedem essa noção de proporção, de razão. Então, fica uma coisa meio que solta e às vezes a pessoa não consegue compreender. Mas preste atenção. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Veja só, isso é simples de a gente entender. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra aumenta na mesma razão da primeira. Então, veja só, quantidade de canetas e o preço de venda. Vamos analisar essa tabela. Uma caneta custa R$3. Então, duas canetas custam R$6. Claro, 3 canetas custam R$9. Então, vocês observam que a grandeza caneta, quando aumenta a quantidade de canetas, o valor a ser pago também aumenta. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso dizer o seguinte: 1 está para 2, assim como 3 está para 6. Ou seja, uma caneta custa 3, 2 custa 6. Ou a outra proporção que eu posso escrever aqui: 1 está para 3, assim como 3 está para 9, ou ainda 2 está para 3, assim como 6 está para 9. Então, eu consigo estabelecer essas proporções aqui através dessas grandezas aqui que eu tenho, né? Caneta e valor a ser pago. E vejam que em todas elas o produto do extremo é igual ao produto dos meios. 1 vezes 6 é 6, 3 vezes 2 é 6, 1 vezes 9 é 9, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 9, 18, 3 vezes 6, 18. Então, quando você tem uma grandeza, que você aumenta essa grandeza e a outra também aumenta, então você diz que essa grandeza é diretamente proporcional. Grandezas inversamente proporcionais. Gente, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma razão em que a primeira aumentou. Preste atenção. Velocidade média e tempo para você percorrer uma determinada distância. Então, olha só. Quanto mais você aumentar a velocidade, menos tempo você vai gastar. Então, você aumenta a grandeza da velocidade e o tempo diminui. São grandezas inversas. Porque se eu tenho uma velocidade de 50 km por hora e eu gasto 6 horas para percorrer um percurso, se eu aumentar para 60, veja que o tempo diminui. Se eu aumentar para 100,
aí eu tenho um tempo menor ainda, ou seja, eu aumento uma grandeza e a outra diminui. Quando isso acontece, eu digo que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, olha só, eu digo que 50 está para 60, eu escrevo essa proporção, 50 está para 60, e aí você não vai dizer que 6 está para 5, você inverte, assim como 5 está para 6, veja se não é 50 vezes 6, e 60 vezes 5. Se pegarmos a velocidade e simplificarmos, eu vou dividir aqui por 10, 5 sobre 6, aí eu percebo, fica melhor de a gente trabalhar. Então eu tenho 5 vezes 6, 30, 6 vezes 5, 30. Então são grandezas que são inversamente proporcionais. Para manter essa proporção eu precisei inverter o tempo. Então olha só, 50 está para 100, assim como 5 está para 10. Eu peguei essa linha aqui e estabeleci uma proporção com a linha de baixo. 50 está para 100, eu simplificando aqui, eu digo que 5 está para 10. E isso é proporcional a 3 sextos, porque eu inverto, ó, ela é inversamente proporcional ao tempo. Então 5 vezes 6, 30, e 10 vezes 3 dá 30, tá certo? É assim que funcionam as grandezas inversas. Gente, entender grandezas diretas ou grandezas inversas é a base para entender regra de 3. É isso aqui que você vai utilizar para analisar as questões de regra de 3. Vamos lá, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. É o que a gente está estudando. Quando dizemos que 3 grandezas, A, B e C, são diretamente proporcionais, respectivamente, a M, N e P, escrevemos. Então, numa questão, quando você vai resolver uma questão que diz que eu tenho a grandeza ABC, que é diretamente proporcional a M, N e P, a gente pode iniciar escrevendo assim. Se elas são proporcionais, então A está para M, assim como B está para N, assim como C está para P, assim como D está para Q, e aí vai, certo? E quando isso acontece, você tem uma constante de proporcionalidade, porque essa divisão aqui, A sobre M é igual a B sobre N, dividindo ambas as frações, eu tenho um K chamado de constante de proporcionalidade. A gente vai ver isso nas questões. Se tivermos 3 grandezas, A, B e C, estas inversamente proporcionais, respectivamente, a M, N e P, escrevemos. A está para o inverso de M, assim como B está para o inverso de N, assim como C está para o inverso de P. Isso aqui vai ficar claro, tudo isso vai ficar claro quando a gente começar a responder as questões. Percebam que nisso aqui, quando é direto a gente escreve assim, quando é inverso a gente escreve assim. Vamos ver, preste atenção. A soma de 2 números é 162. O maior está para 13, assim como o menor está para 15. Nessas condições, calcule a diferença entre esses 3 números. Preste atenção. Eu tenho 2 números, eu não sei quais são esses números, eu vou chamar de x e y. X mais y é igual a 162. Até aí tudo bem, certo? Porque a soma dá 162. O maior, eu vou dizer que o maior é x, o menor é y. O maior está para 13, então x está para 13, assim como y está para 5. Então percebam, se eu chego numa proporção que se eu aplicar a propriedade fundamental, eu não vou sair do lugar. Então eu vou usar, na verdade, uma outra propriedade. Eu vou usar x mais y sobre 18, eu somo x mais y e somo aqui. Então dá 18. É igual a x sobre 13, que é igual a y sobre 5. E aí agora eu posso achar o valor de x e o valor de y. Pronto, é o que eu vou fazer. X mais y é 162. Dividido por 18 é igual a x sobre 13. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 162 vezes 13 dá 2106, é igual a 18 vezes x, 18x. Então x é igual a 2106 dividido por 18, que é igual a 117. E de igual modo eu vou proceder para achar o valor de y. Eu vou dizer que 162 sobre 18, tá? 162 sobre 18 é igual a y sobre 5. E aí eu tenho que 162 vezes 5, 810, e 18 vezes y, 18y. Y é igual a 810 dividido por 18, que dá 45. A diferença é x menos y é igual a 117, menos 45 igual a 72. Pronto, resolvida a questão de forma simples, sem muitas dificuldades. José, João e Pedro jogaram na loto a quantia de R$20, sendo que José contribuiu com 5, João com 6 e Pedro com 9. Eles ganharam um prêmio de R$30.000. Quanto cada um deve receber, considerando que o prêmio vai ser dividido em partes proporcionais ao que cada um investiu? Gente, essa questão é bem legal. Nós estamos agora frente a uma questão que pede que a gente divida um valor proporcionalmente. É uma divisão diretamente proporcional porque a gente identifica, lendo a questão, que é justo que quem contribuiu com mais ganhe mais, certo? Então é uma divisão diretamente proporcional. Eu posso escrever o seguinte, que x está para 5, tá? O que José ganhou está para 5. Y está para 6, João.
e Z está para 9, que é Pedro. Então eu posso escrever assim. Essas proporções aqui, essas razões, eu digo que é igual a x mais y mais z, que é a soma dos numeradores sobre a soma dos denominadores, 5 mais 6 mais 9. Então preste atenção, é uma propriedade que eu estou utilizando, mas no final das contas da questão, eu vou estar entendendo o que eu vou estar fazendo. Quando eu dividir meu prêmio em x, em y e z, essas três divisões, elas vão corresponder ao prêmio de 30 mil. Então eu peguei 30 mil e dividi para cada um dos apostadores. Que eu não sei o valor, eu chamei de x, de y e de z. Só que eu sei que no final dá 30 mil. Então eu tenho que x sobre 5 é igual a y sobre 6, que é igual a z sobre 9, que é igual a 30 mil sobre 20. E quando isso acontece, eu chego na minha constante de proporcionalidade. 30 mil dividido por 20, eu corto um zero aqui, sem calculadora, gente. Aí eu tenho 3 mil dividido por 2, que dá 1.500. Aqui é minha constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade, gente, entendam comigo. Preste atenção. Você pegou seu prêmio de 30 mil, pegou o prêmio de 30 mil e dividiu por 20. Por que dividiu por 20? Porque eu tenho 5 reais mais 6 reais mais 9 dá 20 reais. Então eu quero saber cada real investido quanto vale. Então eu pego 30 mil e dividido por 20. Quando eu faço essa divisão, eu descobri que cada real que foi apostado nesse prêmio vale 1.500 reais. Então, ora, se cada real vale 1.500, se eu joguei 5 reais, eu tenho 5 de 1.500. Quem jogou 6 tem 6 de 1.500. É isso que vocês fazem na divisão proporcional. Quando vocês pegarem um macete, vocês vão pegar a calculadora ou no caderno, não importa. Vocês vão estar dividindo sem armar nada disso aqui. Até na cabeça vocês fazem isso. Ora, se o prêmio foi 30 mil, nós apostamos 20 reais, cada real apostado está valendo 1.500. Se o José apostou 5, ele tem 5 vezes 1.500. Se o João apostou 6, ele tem 6 vezes 1.500. É isso que é uma divisão proporcional, uma divisão diretamente proporcional. Chegando nisso aqui, eu posso escrever o seguinte, que x sobre 5 é igual a 1.500, y sobre 6 é igual a 1.500 e z sobre 9 é igual a 1.500. É isso que está escrito aqui, eu só estou separando para achar o valor de x, de y e de z. Então, x sobre 5 é 1.500. Então, claro que x é igual a 5 vezes 1.500. Aqui tem uma igualdade. Aqui é esse vezes esse e esse vezes esse. X vezes 1 é x. 5 vezes 1.500. Aí eu tenho 7.500. O valor de x é 7.500. X está para o José, certo? O João agora. Y sobre 6 é igual a 1.500. Então, o João recebeu 6 partes da constante porque ele apostou 6 reais. Então, 6 vezes 1.500, eu tenho 9 mil. E Z é Pedro. Pedro contribuiu com 9 reais. Então, ele é o que vai ganhar mais porque ele apostou 9 reais. 9 vezes 1.500, ele ganha 13.500. Você efetuando essa soma aqui, aí você retorna 30 mil. Ou seja, foi dividido para cada um dos apostadores, só que agora de forma proporcional. Certo? Nós escrevemos inicialmente isso aqui, que é uma das propriedades das proporções, só para que vocês entendam, mas vai chegar um momento que você não vai precisar estar fazendo tudo isso aqui. Vai chegar um momento que você já vai sacar o que está acontecendo, aí você vai pegar 30 mil, poxa, eu vou pegar 30 mil e dividir por 20, que foi o valor apostado. E aí pronto, o valor que eu achar aqui, eu vou multiplicar pela quantidade que cada um apostou. É assim que a gente faz mentalmente, até na calculadora, tá certo? Mas aqui eu montei para que vocês ficassem cientes do que está acontecendo. 3 amigos resolvem iniciar uma empresa. Cada um aplica todo o dinheiro que possui. Pedro investe 80 mil, Felipe investe 70 mil e Rafael 50 mil. Meses depois, a empresa gera um lucro de 50 mil reais. Qual é a parte que cada um receberá? Mais uma vez, uma questão de cara, a gente percebe que é uma divisão diretamente proporcional, tá? Porque quem entrou como sócio com maior valor tem direito à maior parte do lucro. De novo, a gente pode escrever o seguinte: x está para 80 mil, y está para 70 mil e z está para 50 mil. Ou seja, aqui são as minhas partes. Que eu não sei quanto é que dá essa divisão para cada um, mas eu já posso escrever isso aqui, certo? E quando eu faço isso, que divido cada uma dessas razões aqui, eu tenho uma constante de proporcionalidade. Concordam comigo que trabalhar com 80 mil, com 70 mil, com 50 mil, eu sem calculadora não vai ser uma coisa muito complicada? Os números vão ficar enormes para multiplicar, dividir. Então eu percebo que todos esses denominadores aqui são múltiplos de 10, de potências de 10, que são múltiplos de 1000 na verdade. Então eu vou dividir cada um
desses denominadores por 10 mil. 80 mil dividido por 10 mil dá 8. 70 mil dividido por 10 mil dá 7. Então eu vou simplificar por 10 mil. Eu chego nisso aqui. Agora está fácil de trabalhar. Está mais legal para trabalhar. Então eu mantenho a minha constante aqui de proporcionalidade. Então vocês observam x sobre 8, y sobre 7, z sobre 5. Eu posso escrever dessa forma aqui. Porque é o seguinte, ó, x sobre 8 é igual a k. Então x é igual a 8 vezes k. Por exemplo, z sobre 5 é igual a k. Então, eu multiplico esse com esse. Então, z vezes 1 é z. E 5 vezes k, 5k. Esse k eu não sei ainda. Tá? Eu não sei qual é a minha constante de proporcionalidade. Mas eu percebo que eu posso já separar aqui os valores de x, y e z. Dessa maneira, 8k mais 7k mais 5k é igual a 50 mil. Por que eu escrevo assim? Eu escrevo dessa forma porque 8k por exemplo, Pedro investiu 80 mil, que eu cheguei nisso aqui simplificando. Então, ele vai pegar a constante de proporcionalidade e multiplicar por 8. Tá? Felipe investiu 70 mil. Eu simplifiquei, deu y sobre 7. Então, é 7k. Ele recebe 7 vezes a constante de proporcionalidade. Então, aqui são as partes de cada um. Essas partes, a soma nada mais é que 50 mil, que corresponde ao lucro que a empresa teve. Então, eu vejo que essas partes aqui correspondem a x, tá? X, y e z. Então, depois dessa divisão, eu tenho o seguinte, que somando as partes, 8 mais 7 mais 5, eu tenho 20k. E aqui eu descubro agora a minha constante de proporcionalidade. 20k é igual a 50 mil, k é igual a 50 mil dividido por 20. Então, a minha constante de proporcionalidade é 2.500. E aí eu distribuo agora. Pedro vai receber, que é o valor de Pedro, x, 8k, 8 vezes 2.500, 20 mil. Felipe vai receber o valor de y. Y é igual a 7 vezes 2.500, 17.500. E Rafael vai receber 5k. Ou seja, 5 vezes 2.500, 12.500. Então, eu dividi o lucro que nós tivemos em partes diretamente proporcionais. Vocês podem achar, talvez percebam que está um pouco diferente da questão anterior, mas na verdade, no fundo está a mesma coisa, gente. É porque eu mantive o K aqui e vocês poderiam fazer já aqui, se vocês quisessem, pegar o prêmio que vai ser dividido, né, que é o lucro, 50 mil, e dividir pela soma aqui por 20. 50 mil dividido por 20 vai dar 2.500. Eu só optei por calcular esse a constante aqui, somando as partes, 8k mais 7k mais 5k, somando o x, o y e o z, que dá, na verdade, 50 mil. E fazendo essa soma, eu chego na minha constante. Isso é bobagem, tá? E depois eu calculo individualmente cada parte de x, de y e z que cabe a cada um dos sócios. A soma de 3 números vale 31. Calcule cada número se eles são inversamente proporcionais, respectivamente a 2, a 3 e a 5. Vejam só, gente. Nossa divisão agora é inversamente proporcional. E vocês lembram que no slide anterior tinha um parágrafo dizendo o seguinte: quando num exemplo, numa questão, falar que a divisão é inversamente proporcional, nós devemos escrever da seguinte forma. Nós vamos dizer, eu tenho 3 números, 2, 3 e 5, para dividir inversamente proporcional. Imagine 3 valores, x, y e z. E eu vou dizer que x está para o inverso de 2, assim como y está para o inverso de 3, assim como z está para o inverso de 5. É assim que eu escrevo, é assim que eu vou proceder. Eu escrevo nessa sequência aqui, só que para mostrar para vocês o que vai acontecer, eu vou individualizar, eu vou escrever separadamente. E isso serve para as demais parcelas, tá? Mas vejam só, gente, x sobre o inverso de 2, 1 sobre 2, é igual a k. Resolvendo essa proporção aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar x vezes 1, que é x, e 1 meio vezes k. 1 meio vezes k vai ficar da seguinte maneira, k vezes 1k, k sobre 2. Então, no final das contas, eu tenho que x é igual a k sobre 2. Então, na divisão inversamente proporcional, eu vou pegar, cada valor vai ser a divisão da minha constante pelos valores que eu quero distribuir inversamente. Se fosse uma divisão diretamente proporcional, na verdade, não seria k sobre 2. Seria a multiplicação de 2 por k. Eu não vou fazer para os demais, mas vocês já sacaram que y vai ser k sobre 3, quando eu proceder dessa mesma forma aqui. E z vai ser igual a k sobre 5. Então, essas partes, depois da divisão, eu tenho que x, y e z.
Eu dividi em 3 partes inversamente proporcionais. Mas quando eu somo essas partes, o que foi que eu dividi? Eu dividi o número 31. Então, em partes inversamente proporcionais. Eu não sei quem é K ainda, mas eu sei que se eu somar as partes que foram divididas, eu tenho o número 31. E isso faz com que eu chegue no valor de K. Eu tenho somas de frações com denominadores diferentes. Tem um vídeo na minha playlist de aulas de matemática do 9º ano do ensino fundamental, um vídeo de potência e outro de radiciação. E no momento eu paro para estar explicando como efetuar somas de frações com denominadores diferentes. Eu não vou fazer isso aqui, mas espero que vocês já tenham esse conhecimento. Soma frações diferentes, eu tenho que reduzir ao mesmo denominador. Então, olha só, esse denominador normalmente é o MMC. Então, olha só, aqui eu estou afirmando para vocês que x é k sobre 2, y é k sobre 3 e z é k sobre 5. Resumindo aqui, eu tenho o MMC de 2, 3 e 5 é 30. O que é que o seu professor ensina e o que é que você vai fazer agora, nesse momento? Vai pegar seu MMC e dividir pelo denominador, 30 dividido por 2 dá 15. E multiplica aqui, então eu tenho 15k. E assim eu vou proceder nas demais parcelas. Fazendo isso, eu tenho que 15k mais 10k mais 6k sobre 30 é igual a 31. E eu posso resolver da seguinte maneira. Tenho que 15 mais 10 mais 6, eu tenho 31k. E 31 vezes 30, eu cruzo esse com esse e esse vezes esse. 31 vezes 30, eu tenho 930. Então, k vai ser 930 dividido por 31, que é 30. Então, meu fator aqui nessa expressão é 30. Então, quem é x? X é k sobre 2. K é 30, então 30 sobre 2, que é 15. Quem é y? É k sobre 3. K sobre 3 é 30 sobre 3, que é 10. E quem é z? Z é k sobre 5, que é 30 sobre 5, que é igual a 6. Pronto, está feita a divisão inversamente proporcional. Só voltando para o que já foi dito, quando é divisão direta, você efetua uma multiplicação. Quando é uma divisão inversa, você faz a divisão. Aqui é divisão inversa, então eu pego k e divido por cada número que eu quero dividir inversamente. Se fosse uma divisão diretamente proporcional, seria 2k, 3k, 5k, seria multiplicação. Olha só, ao conferir suas respostas às 100 questões de um teste, 2 alunos curiosamente observaram que os números de questões que haviam acertado eram inversamente proporcionais às suas respectivas idades, 18 e 20 anos. Se juntos eles acertaram um total de 133 questões, então o número de questões que o mais velho errou foi. Então olha só, eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar os alunos de x e y. Então x é k sobre 18 e y é k sobre 20. Y provavelmente vai ser o mais velho, que k está para 20, e x eu tenho k está para 18. Porque é inversamente proporcional. Como é inversamente proporcional, eu vou dividir a constante pelos valores que eu quero dividir. No caso, pelas idades, 18 e 20. Eu não preciso fazer aquilo tudo que eu fiz na questão anterior, que eu já sei que vai acontecer isso. E a soma dessas duas partes vão dar o total que os dois juntos acertaram. Então, k sobre 18 mais k sobre 20 é igual a 133. De novo, e aí eu repito, dei uma olhada em soma de frações com denominadores diferentes, que cai sempre, principalmente daqui por diante, que são questões de divisão proporcional, regra de 3, porcentagem, vocês vão precisar muito disso. O MMC de 18 e 20 é 180, aí vocês fazem 180 dividido por 18 vezes k, então eu tenho 10k, 180 dividido por 20 vezes k, eu tenho 9k. Resolvendo isso aqui, eu tenho o seguinte, 19k aqui em cima, 19k, e eu multiplico esse por esse. Na verdade, é esse vezes esse, que é 1. Aí eu repito, 19k é igual a 180 vezes 133, que dá 23.940. K é igual a 23.940 dividido por 19. Eu já fiz essa divisão, e aí eu tenho 1.260. Então, minha constante é 1.260. Então, x vai ser 1.260 sobre 18, que vai dar 70. E y vai ser 1.260 sobre 20, que dá 63. Então, olha só, se você somar 70 com 63, realmente vai dar 133, que é o número que os dois acertaram juntos. Só que o mais velho acertou 63. E a questão quer saber quantas questões o mais velho errou. Horas. Então, aqui y corresponde ao mais velho. Então, o mais velho errou 100 menos 63, 37 questões. Ora, professor, por que você fez 100 menos 33 e não 133? Preste atenção. 133 foram que os dois acertaram juntos. Então, na verdade, de 100 questões,
Y acertou 63, que foi o mais velho. Então ele errou 100 menos 63, 37 questões. Dividir 150 em partes diretamente proporcionais a 3, 5 e 7. Vamos pensar o seguinte, aqui é um prêmio de uma aposta, de uma loteria, por exemplo, e aqui foi o valor que cada um entrou para pagar a aposta. Eu tenho X, Y e Z. X entrou com R$3, Y entrou com 5 e Z com 7. Como é divisão direta, claro, diretamente proporcional, porque quem apostou mais ganha mais, eu já sei o seguinte, olha que legal, olha que legal. Eu vou pegar 150 mil e dividir por 7 mais 3 mais 5. Eu vou dividir por 15. Então, quando eu faço essa divisão de 150 mil por 15, gente, você está achando o fator de proporcionalidade. O que acontece? 150 mil dividido por 15, eu tenho que, o meu fator vai dar 10 mil. Gente, vamos entender de uma vez por todas o que é isso aqui. Quando você pega 150 mil dividido por 15, veja que 15 foi a soma dos valores que foi apostado. Então a aposta foi feita com R$15. Quando eu pego o prêmio e divido por 15, eu estou dizendo que cada real que foi apostado passou a valer 10 mil. Sacaram? Olha como é legal. 15 mil dividido por 15 vai dar 10 mil. Ou seja, cada real desse aqui apostado por esses apostadores passaram a valer 10 mil. Então se eu apostei 3, eu tenho 30 mil. Se eu apostei 5, eu tenho 50 mil. Simples assim, basta multiplicar. Então x é igual a 3 vezes 10, 30 mil. Y é igual a 5 vezes 10, 50 mil. Z é igual a 7 vezes 10, 70 mil. Agora aqui eu tenho uma divisão inversa. Vamos imaginar o seguinte, eu quero dividir 140 mil em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 10. Digamos que aqui seja um testamento. O pai deixou o seguinte, olha, o filho mais velho vai receber menos. Então é uma divisão inversamente proporcional às idades, por exemplo. Eu não preciso escrever aquilo tudo. Eu não preciso dizer que x está para o inverso de 2, que y está para o inverso de 3, tá? De novo eu vou chamar de x, y e z. Eu não preciso. Mas eu sei que quando eu resolver aquilo, se você olhar no slide anterior, eu vou ter o seguinte, k sobre 2, mais k sobre 3, mais k sobre 10. Ou seja, são as partes que eu dividi, x, y e z. É assim que acontece na divisão inversa. Então aqui eu já estou resumindo o que eu estou fazendo. Então k sobre 2, mais k sobre 3, mais k sobre 10, quando eu somo, dá o total do que foi dividido. Agora, professor, você só colocou 14 aqui, é 140 mil. Vejam só, gente, se você está fazendo uma prova de concurso, alguma coisa, você não tem calculadora. Então, 140 mil, eu simplifiquei, eu dividi por 10 mil. E aí eu trabalho com 14. Pronto, eu posso fazer isso? Pode. Aí, resolvendo aqui, de novo eu tenho essas frações aqui, com denominadores diferentes. Eu vou tirar o MMC, que dá 30, e faço o mesmo processo. 30 dividido por 2 dá 15, 15 vezes K, 15k. E aí a mesma coisa, 30 dividido por 3 dá 10, 10 vezes k, 10k, e aqui eu vou ter 3k, certo? E aqui a mesma coisa, 30 dividido por 1 dá 30, 30 vezes 14, 420. Aí eu posso cortar aqui já, que eu reduzi os dois ao mesmo denominador. Eu posso cortar. Aí eu tenho 15k mais 10k mais 3k, 28k. Aqui vai dar 28k é igual a 420. Então já estou resolvendo aqui. Então k vai ser igual a 420 dividido por 28. Dá 15. Então minha constante vai ser 15. Aí eu sei que x é k sobre 2. X vai ser 15 sobre 2, 7,5. Ah, mas tem uma grande sacada aqui. Você lembra que não era 14, era 140 mil. A gente simplificou por 10 mil. Pronto, agora para finalizar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar 7,5 por 10 mil, que é para ir ter o valor exato dessa divisão, 75 mil. Multiplico por 10 mil, porque nós simplificamos, nós não colocamos 140 mil aqui, colocamos 14, então nós simplificamos por 10 mil. E aqui agora eu volto, multiplico por 10 mil para ter o valor de fato que corresponde à parte de x. E aí y é igual a 15 dividido por 3, que é k sobre 3, tá? E aí eu tenho 5. A mesma coisa, eu tenho que multiplicar por 10 mil para dar 50 mil. E aí eu tenho 15 sobre 10, que é z, que dá 1,5, multiplica por 10 mil e aí eu tenho 15 mil. Essas multiplicações não precisam também de calculadora. Se está fazendo uma prova, não precisa. Basta você pegar a vírgula, 7,5, multiplicou por 10 mil, são 4 zeros. Ó. Então eu corro a vírgula 4 vezes para a direita. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu multipliquei por 10 mil, corro a vírgula que está aqui, 4 vezes à direita. Ó. 1, 2, 3, 4, formou 50 mil. Do mesmo modo, eu tenho aqui 1,5, 4 vezes para a direita, 1, 2, 3, 4, aí eu tenho 15 mil, beleza? Vamos lá. Gente, agora sim, agora que nós vimos razão, proporção, divisão em partes inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais,
eu vou chegar em regra de 3. Eu chego em regra de 3 com esses conhecimentos, a regra de 3 passa a ser uma coisa boba agora, que nada mais é que a aplicação de todos os conceitos que nós vimos até aqui. Agora, uma coisa interessante na regra de 3, para você dominar a regra de 3, é você saber diferenciar as grandezas, quando elas são diretas ou inversas, e aí tem uma lista aqui que vocês podem seguir. Por exemplo, número de objetos e preço de custo. Aquele exemplo da caneta no slide anterior. Um objeto custa X, dois vão custar 2X, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Quantidade de pessoas e tempo para realizar um determinado trabalho. Olha só, gente, você está realizando trabalho. Se você tem 2 pessoas, vai levar um tempo. Se você aumenta o número de pessoas, o tempo do trabalho vai diminuir. O tempo de conclusão daquele trabalho diminui. Então, eu tenho que as grandezas são inversas. Velocidade e tempo. Velocidade e tempo vocês também já viram no slide anterior, que quando eu percorro velocidade e tempo, o tempo para percorrer um percurso, quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Então são grandezas inversas. Distância a ser percorrida e tempo gasto são grandezas diretas. Então quanto maior a distância que eu tenho para percorrer, é maior o tempo que eu vou levar para percorrer essa distância, são grandezas diretas. Coeficiente de dificuldade e tempo gasto é uma grandeza direta, porque quanto maior for a dificuldade, mais tempo eu vou levar para realizar um serviço. Vamos pensar assim. Habilidade e trabalho produzido são grandezas diretas, porque quanto mais hábil eu for numa atividade, mais produção eu vou ter. Então são grandezas diretas. Número de horas de trabalho por dia e dia para se realizar um trabalho. Horas. Se eu trabalho mais horas durante um dia, então eu preciso de menos dias para realizar um trabalho. Eu trabalho mais no dia, então o número de dias que eu vou gastar para realizar o trabalho vai diminuir. Grandezas inversas. Aumenta uma grandeza, a outra diminui. Lembram disso? Habilidade e tempo gasto. Habilidade e tempo são grandezas inversas. Por quê? Quanto mais hábil eu sou, menos tempo eu levo para realizar um trabalho. Então, grandezas inversas. Habilidade e número de operários. Ora, a mesma coisa. Quanto mais hábil forem os operários, eu preciso de menos operário para realizar um trabalho. Porque a habilidade está superando o número de trabalhadores. Então, são grandezas inversas. Velocidade e distância. Preste atenção, não é velocidade e tempo, é velocidade e distância. Então, eu estou a uma certa velocidade, eu percorro X. Se eu aumentar a velocidade, no mesmo tempo, eu vou percorrer uma distância maior. Então, são grandezas diretas. Eu sacando esses detalhes aqui, eu respondo qualquer regra de 3. Olha como é simples. E regra de 3 nada mais é que a aplicação dos conceitos que nós vimos até aqui. Olha só, José comprou 3 metros de um tecido por 15 mil reais. Por quanto José comprará 6 metros do mesmo tecido? A regra de 3 você vai arrumar agora. Normalmente você arruma a regra de 3, então aqui você tem um metro do tecido, aqui o valor. Então 3 está para 15, assim como 6 está para X. Você pode afirmar isso e escrever essa proporção, porque é uma grandeza direta. Olha só, custo de objeto e valor a ser pago pelo objeto. Grandezas diretas. Então eu basta interpretar isso nas questões, saber dizer quem é direta e quem é inversa. E eu fazendo isso, eu posso escrever 3 sobre x é igual a 15 mil sobre x. E aí vejam que você sempre, primeiro, aqui é uma proporção, sempre será usado para resolver as regras de 3, a propriedade fundamental. Olha só, 3 vezes x é igual a 6 vezes 15 mil. Então olha só, a regra de 3 nada mais é que uma proporção. Por isso às vezes as pessoas vão começar a estudar a regra de 3, vão diretamente no assunto regra de 3. Não dá uma olhada em razão, não dá uma olhada em proporção. E aí ficam voando às vezes. Mas quando vocês já vêm com esse conceito de divisão proporcional, de trabalhar com fração, com razão, com proporção, a regra de 3 passa a ser fácil. Então nada mais é que resolver um problema de proporção. 3x é igual a 6 vezes 15 mil. Então, olha só, 3x é igual a 6 vezes 15 mil. 6 vezes 15 mil eu tenho... Na verdade, eu nem resolvi. Por quê? Foi proposital. Por que eu não resolvi? Porque eu sei que 3 vezes x vai dar esse valor todo aqui. Então, x é igual a esse valor todo dividido por 3. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu não preciso me acabar calculando. Basta que eu faça o seguinte. 6 dividido por 3 dá 2. Então, vai dar 2 vezes 15 mil. Ou seja, x é igual a 30 mil. Então veja como é fácil resolver a regra de 3. E às vezes tem esses macetes assim também, tá, gente? Nada mais é que a aplicação de razão e proporção. Aquilo que nós vimos até agora, certo? Foi só a introdução. No próximo vídeo nós veremos, sim, regra de 3, mais exemplos, mais exercícios. E aí sim a gente vai treinar bastante.